E aí pessoal, beleza? Dando continuidade, eu vou falar com vocês sobre a Alemanha na década de 30. A Primeira Guerra Mundial, ela acabou no ano de 1918, em novembro de 1918. E o que acontece? Alguns meses antes da guerra terminar, os governantes alemães já tinham percebido que a Alemanha iria perder a guerra. Em outubro, eles mandam a marinha fazer um último ataque. E o que os marinheiros perceberam? Que seria um ataque suicida, porque não valeria a pena. Eles iriam morrer. Eles se rebelam, eles voltam para a Alemanha e eles se unem com os operários. E eles estão armados, né? O exército alemão era composto basicamente por trabalhadores. Os marinheiros e os soldados, eles se unem e eles vão tentar fazer uma revolução socialista aos moldes da Revolução Russa. Só que essa revolução na Alemanha, ela teve um caráter muito mais forte, porque a Alemanha já era um país bem mais industrializado, já tinha uma classe operária mais organizada, né? Você tinha duas figuras muito importantes para o movimento operário, a Rosa Luxemburgo, que é uma grande teórica marxista, e o Karl Liebknecht. Eles eram dois líderes, né, do socialismo, não apenas alemão, mas eles tinham uma influência mundial. Eles vão liderar o processo revolucionário na Alemanha, só que a burguesia alemã, para impedir essa revolução proletária, faz o que? Proclama a República de Weimar. A República de Weimar foi a forma que o imperialismo alemão, já debilitado pela perda da Primeira Guerra Mundial, fez para que a Alemanha não fosse dominada pelos operários e ali não tivesse uma revolução socialista. Alguns, alguns meses antes já tinha sido deflagrado na Rússia a primeira experiência socialista que deu na União Soviética e seria um barril de pólvoras, né? A Europa estava passando por vários processos desse estilo. E, paralelamente a isso, vai ter o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um acordo que a Alemanha teve que assinar, na qual, basicamente, o que foi o tratado? A Alemanha foi considerada a culpada pela guerra. Por que teve a guerra? Relembrando, foi a disputa entre as potências imperialistas pelas matérias-primas, principalmente na África. Só que quando acaba a guerra, dois países vencedores, a França e a Inglaterra, fazem o quê? Fazem a Alemanha assinar o Tratado de Versalhes. A Alemanha tem que pagar uma multa altíssima, na época 33 bilhões de marcos. Era algo que não dava para ser pago. A Alemanha ela vai perder muitas colônias ultramarinas, o seu exército ele é reduzido. Na verdade, com a República de Weimar, o exército ele já tinha sido dissolvido porque tinham medo que os operários se armassem. Mas você vai ter uma série de consequências com o Tratado de Versalhes, porque a Alemanha ela vai entrar numa crise tremenda. Se teve um país que foi um grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, foram os Estados Unidos, né, que entrou ao lado da Inglaterra e França. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, através do governo de muitas empresas e indústrias, vão financiar a construção, a reconstrução da Europa, principalmente da Alemanha. Então a Alemanha ela chega perto de 1925, 1926, ela começa a se reerguer muito por conta dos empréstimos feitos pelos Estados Unidos. E vai acontecer um segundo baque, que foi a crise de 29. Quando tem a crise de 29, os bancos norte-americanos, eles praticamente pegam todo o dinheiro que estava investido na Alemanha e a Alemanha ela entra numa outra crise econômica. Isso vai dar toda a sustentação ao nazismo, porque ainda na década de 30 o partido nazista era um partido muito pequeno. Talvez se não tivesse a crise de 29 o partido nazista não teria crescido tanto, né? Mas a história não é assim. E aí no próximo vídeo nós vamos falar da crise de 29. Tchau, tchau.